Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael, da Sala do Saber, e nesse conjunto de aulas nós veremos tópicos de matemática financeira, tá? Então o que seria esse tópico de matemática financeira? Seria a matemática financeira para o pessoal de nível médio. Você que vai prestar um concurso a nível médio, precisa ver tópicos de matemática financeira, essas aulas são para vocês, tá? Vai prestar vestibular, essa aula para vocês. O que acontece? A gente vai ver razão e proporção, a gente vai ver tipos de grandeza, regra de 3 simples, regra de 3 composta, tá? Juros simples e juro composto. Tudo isso nesse conjunto de aulas, ok? Então a gente vai começar com essa aula aqui, onde a gente vai ver a ideia de razão e proporção. Eu vou começar falando de razão. O que é razão? Razão é uma divisão, tá? Então, se for perguntado para vocês o que é a razão, você vai falar, é uma divisão do tipo A sobre B. O que acontece? Essa razão, A sobre B, indica a quantidade de partes de um total. Vamos entender isso que eu disse. Imagine o seguinte, imagine uma pizza dividida em 8 fatias, 8 pedaços. E eu convido você para ir na pizzaria comer essa pizza de 8 pedaços. Como eu sou cara gente boa, lembra? Rafael, então R é o meu pedaço. Você é o pedaço que é seu. Então olha só, eu comi um pedaço, vocês comeram outro, eu comi outro pedaço, guloso, come de 2 em 2, vocês comeram outro, eu comi um outro pedaço e você comeu outro. O que acontece? Se for contar quantos pedaços eu comi, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então, 5 pedaços do Rafael. E se você for contar quantos pedaços você comeu, 1, 2, 3 pedaços. 3 pedaços, você. Total de partes, 8. 5 mais 3, 8. Professor, onde entra a razão nisso? Vai ser escrito assim para você, olha só. Ó, a razão entre os pedaços que o Rafael comeu e que você comeu é de 5 terços. Então perceba que primeiro eu falei Rafael. Então por isso que em cima da fração eu tenho a quantidade de pedaços que eu comi. Perceba que depois eu falo você comeu. E aí embaixo eu tenho a quantidade de pedaços que você comeu. 5 mais 3, 8. A pizza tem 8 pedaços. 5 por 3. Tá vendo? É uma razão. Tá? Então, razão é uma divisão. E geralmente vai ter uma frase onde a primeira coisa que ele vai dizer é que é a razão, que é a divisãozinha. A primeira coisa que ele disse, parte de cima. A segunda coisa que ele disse, parte de baixo. Tá fixando aí na ideia? Vamos de novo, vem aqui comigo, olha só. Olha o exemplo que eu vou dar. Esse exemplo, comumente, é feito com um sisteminha de equação. A gente vai utilizar essa ideia para resolver, tá? Eu vou escrever o seguinte. A soma das idades. A soma das idades entre pai e filho, é 66 anos. A soma das idades entre pai e filho é 66 anos. Sabendo que a razão
entre as mesmas é 8/3. Qual a idade? Qual é a idade de ambos? É claro que vai ter alguns que vai falar, ó, eu não sei quem que chama ambos. Se é o pai, se é o filho. Preste atenção. Ambos, pai e filho. Quero saber qual a idade deles. Queridos, resolver esse exercício, você cairia num sistema de equação. Você ia fazer x mais y igual a 66. X sobre y é igual a 8/3. Você não vai fazer isso mais. Você vai pensar o seguinte, falou, razão. Você tem aqui 8/3. Você vai calcular o total de partes. Como é que calcula o total de partes? É só somar, ó. 8 mais 3. 8 mais 3 dá quanto? 11 partes. 11 partes. E aí você vai calcular quanto vale cada parte. Pega a soma. A soma é 66. Quanto vale cada parte? 66 dividido por 11. 66 dividido por 11? 6. 6 vezes 11, 66, zerou. Quer dizer que cada parte vale 6 anos. Ah, legal. Aí você vai olhar na razão. 8/3. Um é 8, outro é 3. É claro que o maior é do pai, o menor é do filho. O pai, ele tem 8 partes, que é a parte de cima, a parte maior. Então, para calcular a idade do pai, você vai fazer 8 vezes, quanto vale cada parte? 8 vezes 6. 48 anos. Essa é a idade do pai. Aí, para calcular o filho é a parte de baixo, 3. 3 vezes, quanto vale cada parte? 6. 3 vezes 6 igual a 18 anos. Uma questão que você faria com o sistema de equação. Comumente isso aparece em concurso público, em vestibular, em várias situações. Bem tranquilo resolver assim, tá bom? Vou dar outro exemplo. Vamos comigo aqui. Olha um outro exemplo. Seria o exemplo 2. Olha só. Dois ângulos são suplementares. Dois ângulos são suplementares, tá? De tal forma que a razão entre eles é de 5/7. Aí vem a pergunta, qual é a diferença? Qual é a diferença entre o maior e o menor? Essa é a pergunta. Qual a diferença entre o maior e o menor? Também cairia num sisteminha de equação. Você não vai fazer mais isso. Você vai fazer como? Preste atenção. Quando ele fala que dois ângulos são suplementares, você viu lá na aula de geometria, eu estou afirmando para vocês que a soma deles dá quanto? 180 graus. Aí eu estou falando, ó, a razão entre eles é 5/7. Qual que é o total de partes? Só somar, 5 mais 7. Olha lá, 5 mais 7 vai dar um total de 12 partes. 12 partes. Quanto vale cada parte? Pega o total, que é 180, e vai dividir por 12. Então você vai fazer 180 graus dividido por 12. Que vai dar uma vez 12 dá 12, sobrou 6, baixou 0. 60 dividido por 12 dá 5, 5 vezes 12, 60, zerou.
Cada parte, então, tem exatamente 15 graus. Mas o que eu quero saber? Maior, 7. Menor, 5. 7 vezes 15. Esse vai ser o maior ângulo. 7 vezes 15 vai dar quanto? 105 graus. O outro, 5. 5 vezes, cada parte vale 15. 5 vezes 15, 75 graus. Repare que se você somar, dá os mesmos 180. O que ele pediu? A diferença entre o maior e o menor. Diferença significa menos. 105 menos 75, exatamente 30 graus. Tá? Esses são os exercícios que são cobrados sobre razão. Vamos ver um outro conceito? O outro conceito que eu quero explicar para vocês nessa aula é o conceito de proporção. E aí a gente vai discutir o que é uma proporção, tá? Vamos dar uma olhadinha. O que será que é proporção? Vou escrever aqui, proporção. Quando eu falo proporção, eu estou falando o seguinte, eu estou falando numa igualdade de razões, tá? Então o termo proporção significa igualdade de razões. Geralmente a gente usa esse termo proporção, principalmente assim na ideia, na parte inicial, na teoria de proporção, a gente assimila muito isso com segmento, mas não precisa necessariamente ser segmento para ter a proporção. Então imagina o seguinte, eu vou ter uma razão, AB, para ter uma proporção, isso tem que ser igual à razão CD. Isso aqui tem que ser igual. Uma igualdade de duas razões, tá? Igualdade de duas frações. Essa é a ideia de proporção. Vamos pensar comigo, olha só. Imagine que eu tenho um segmento, e aí eu vou dividir ele em algumas partes, vou colocar assim, tá? Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, C e D. Vou colocar que aqui tem 1 centímetro e aqui 2 centímetros. E eu vou escrever aleatoriamente, nem tão aleatoriamente assim, na verdade, eu vou escrever uma igualdade. Vou escrever assim, ó. AB, AC, igual AC, CD. Eu escrevi aqui duas fraçõezinhas, tá? Cujo numerador e denominador, par de cima e par de baixo, são segmentos de reta, no qual eu consigo mensurar da medida. Então perceba aqui comigo, ó, AB, de A até B, 1 centímetro, dividido AC, do A até o C, 2 centímetros. Isso é igual a AC, que eu já vi lá, tem 2 centímetros, dividido por CD, CD tem 2 centímetros também. Repare que eu tenho uma igualdade de duas razões. Mas será que isso é igual? Olha só. Se eu multiplicar em cruz, 2 e 4. 2 é diferente de 4. Então isso daqui não formou uma proporção. Agora, se eu tivesse escrito a seguinte situação. AB por AC tivesse escrito AC por AD, eu teria alguns valores lá. Ó, AB eu sei que é 1, AC eu sei que é 2, AC eu sei que é 2, e AD, do A até o D, 4 centímetros. Aí eu vou ter 1 vezes 4, 4, 2 vezes 2, 4, 4 igual a 4. Isso daqui é uma proporção. Por quê?
Porque deu uma igualdade. Uma igualdade de duas frações. Uma igualdade de duas razões. Para você que já viu aula de geometria, tá? Você viu a parte de triângulos, e a gente fala, inclusive, de triângulos proporcionais, que traz, por exemplo, lá, vou colocar aqui, 4, 3 e 5. E aí você teria um outro triângulo um pouco maior, que traria aqui 6, 8 e 10. E aí o que acontece? Eu comparo esses caras, eu faço aqui, ó. 5 está para 10, assim como 3 está para 6, assim como 4 está para 8. E aí nós temos 3 razões aqui. Se você simplificar, aqui vai dar 1/2, aqui vai dar 1/2 e aqui vai dar 1/2. Repare que eu tenho uma igualdade de razões, uma igualdade de frações. Ou seja, eu tenho uma proporção. Aí lá na geometria eu falo, olha, esses triângulos são proporcionais. Justamente por causa dessa ideia. Isso é proporção. Então quando ele te perguntar, ele vai falar assim, ó, tais segmentos, tais números formam nesta ordem uma proporção? Você tem que ter uma igualdade de razões. Quando é um segmento, já mostrei, é fácil. Quando é uma figura, já mostrei, é fácil. O que vai ser difícil? Quando for números. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Como que acontece a proporção com números? Eu tenho 2 casos. Quando eu tenho 4 números e quando eu tenho 3 números. Vamos ver isso comigo? Olha só. 4 números proporcionais. Olha só. Para eu falar para você, olha, eu tenho 4 números proporcionais, pensa comigo. 1, 2, 3, 4 números. Tá? Esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Para a gente ter essa proporção com esses 4 números, o que tem que acontecer? O primeiro termo dividido pelo segundo tem que ser exatamente igual ao terceiro termo dividido pelo quarto. De uma maneira genérica, a gente coloca a letrinha, a gente escreve o seguinte. Se eu tenho A, B, C e D, A dividido por B tem que ser igual a C dividido por D. Professor, mostra o exemplo disso? Vou mostrar. Vou mostrar o exemplo disso aí. Olha só. Exemplo. Determine o valor de x para que 4, 6, 8 e x formem nessa ordem uma proporção. Determine o valor de x para que 4, 6, 8 e x formem nessa ordem uma proporção, tá? Então repara comigo, ó, falou a palavra proporção e trouxe quantos termos? 4 termos. Lembra comigo, ó. Primeiro, 4, dividido pelo segundo, 6. Isso tem que ser igual. Terceiro, 8, dividido pelo quarto, x. É só seguir a ordem. Primeiro dividido pelo segundo, igual a terceiro dividido por 4. Aí você vai multiplicar em cruz. Ó. 4 vezes x, 4x. Igual 6 vezes 8, 48. X igual a 48 dividido por 4. X igual a quanto? 12. Então, se o x valer 12, esses 4 números formam uma proporção. Além disso, eu vou mostrar para vocês, lá no cantinho, quando eu tiver 3 termos proporcionais, 3,
eu também vou ter uma formulinha, tá? Então, quando for 4 termos, tem que seguir a regrinha, primeiro dividido pelo segundo, tem que ser igual a terceiro dividido por 4. E a outra maneira de aparecer é se aparecer 3 termos. E é isso aí que a gente vai ver, tá? Como é que vai ser? Vamos aqui no canto comigo? Vamos aqui no canto comigo? Quando eu tiver 3 termos, tá? Então eu vou colocar lá 3 números proporcionais. 3 números proporcionais, eu vou fazer o seguinte. Então eu vou ter 3 caras, 1, 2 e 3. Esse camarada aqui é o primeiro termo, esse é o segundo e esse é o terceiro termo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro dividido pelo segundo tem que ser igual o segundo dividido pelo terceiro. Repare que o segundo repetiu, tá? Então é primeiro pelo segundo igual ao segundo pelo terceiro, tá? Se eu colocar de maneira genérica, ABC, eu vou escrever assim, ó, que A dividido por B tem que ser igual a B dividido por C. Bem tranquilo, tá? Vamos ver o exemplo disso. Vamos ver o exemplo disso aí. Exemplo. Imagine que eu tivesse assim, ó. Determine o valor de x para que 4, 6 e x formem, vírgula, nessa ordem, uma proporção. O que vai acontecer? Você vai pegar lá, opa, falou proporção. Quantos termos tem, ó? 3 termos, tá? Proporção, 3 termos. O que tem que acontecer? Primeiro dividido pelo segundo tem que ser igual o segundo dividido pelo terceiro. Tá? Aí é só multiplicar em cruz. 4 vezes x, 4x, igual 6 vezes 6, 36. X igual a 36 dividido por 4, x igual a 9. Então, se o x for 9, a gente vai ter uma proporção com 3 números, tá? Queridos, então nessa primeira aula, a ideia de razão, a ideia de proporção. Nas próximas, a gente vai utilizar um pouquinho mais, tá? Desse princípio, dessa introduçãozinha, dessa metodologia de matemática financeira, tá? Não é a matemática financeira do ensino superior, mas são alguns tópicos que são importantes para concurso, tá? Quem é concurseiro aí, quem vai fazer o concurso público, cai muito essa ideia de razão e proporção, tá? Tanto teórico como exercício de continha. E quem vai fazer vestibular? Geralmente, primeiro dia de alguns dos vestibulares mais concorridos, cai muito esses tópicos, tá? De matemática financeira. Fica a dica, faça os exercícios e a gente se encontra na próxima aula, onde a gente vai falar das grandezas, tá? Até a próxima, então.